Hoje eu queria conversar com você sobre um tema que eu vejo poucas pessoas falando, mas ao mesmo tempo ele é super pertinente e importante. É o seguinte, a gente vai conversar sobre a maior dor que um cristão pode ter. Isso aqui é a minha opinião, tá? Inclusive, se você tiver um pensamento diferente, coloca aqui nos comentários pra gente conseguir ter uma conversa saudável. Eu gosto muito disso, né? De explorar esses pontos de vistas e a gente se complementando e se ajudando também. Então, por que eu trouxe esse tema? Ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso. Inclusive, é uma dificuldade pra mim quando a gente for entrar no tema da dor em si. Mas antes disso, só te contextualizando, né? O que eu vejo hoje no mundo cristão? Muitas pessoas pregando um cristianismo muito fácil. Que você só precisa aceitar Jesus, você não precisa de arrependimento, você não precisa de batismo, você não precisa abrir mão de certas coisas para ser um discípulo de Jesus. Só que isso é mentira e você acaba distorcendo muito o que é ser um cristão de fato, né? Então isso acontece em muitas igrejas, isso é triste. Porque primeiro que você muitas vezes vai estar vivendo um falso cristianismo, segundo que você não vai estar nos princípios verdadeiros, você pode inclusive estar correndo o risco da salvação, se você não estiver ali realmente enraizado, entendido e seguido o que Jesus fala pra gente. Mas vamos lá, vendem muito essa ideia então de um cristianismo fácil, mas a própria Bíblia diz que se a gente quiser seguir Jesus, a gente precisa negar as nossas vontades e carregar a nossa cruz. Isso está dito na Bíblia. Então eu penso sobre isso e qual a conclusão que eu chego? A gente tem que abrir mão de muitas coisas, sabe? A gente precisa abrir mão do pecado, que muitas vezes é prazeroso, como, sei lá, masturbação, a pornografia, sexo antes do casamento, sei lá, diversos outros prazeres que as pessoas têm, amor ao dinheiro. A gente precisa abrir mão de tudo isso se a gente quer viver uma vida com Jesus. Ao mesmo tempo que é super complicado, ao mesmo tempo é incrível. É super incrível ser cristão. Assim, eu vejo na minha vida, eu gosto do princípio de viver em castidade. E não é, assim, é muito desafiador pra mim, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar os benefícios incríveis que isso tem. Porque os relacionamentos estão tão deteriorados hoje em dia, eles estão tão complicados, as pessoas não se amam mais. E eu entendo que se um relacionamento, Cristo tá no centro, a gente não idolatra um ao outro, muitos problemas são resolvidos. Então, lógico que esse é um tema super extenso, mas eu vejo do porquê Deus coloca certas regras na nossa vida, que parecem difíceis, mas quando a gente aplica, a gente vê os resultados. É igual aquela questão dos cachorros, né? Então você tem o cachorro que é a carne, que é o prazer que a gente sente do pecado, e a gente tem outro cachorro que é o espírito. Qual dos dois a gente vai mais alimentar, né? Um parece ser mais prazeroso que o outro. Mas quando a gente fortalece o nosso espírito, isso é impagável, isso é maravilhoso demais, sério. Então, sim, tem muitas dificuldades em ser cristão, tem muitos benefícios, e agora falando especificamente da dor. Qual que é essa maior dor que um cristão pode ter? Muito mais do que abrir mão das próprias vontades ou de desejos que vão contra a própria palavra, e o que Jesus disse é que quando a gente entende o mundo espiritual de forma mais profunda, quando a gente entende que o céu é o lugar mais maravilhoso que existe, sem dor, sem lágrimas, sem pecado, é pura alegria, 24 horas, eu nem sei se vai ter tempo lá, mas é pela eternidade, você tá na presença de Deus, entende? É maravilhoso isso. Ou seja, é o lugar mais perfeito e incrível que existe. Porém, existe o inferno, que é o pior lugar que existe. O pior. O inferno é a completa e total ausência de Deus. É a dor, é a falta de amor, é o ranger de dentes, tudo de ruim, todo o pecado acumulado nesse lugar, não tem esperança nenhuma. E quando a gente entende isso, nós temos familiares, amigos, pessoas que a gente ama muito, eu tenho. E aceitar a ideia de que talvez eles vão pra lá, ou de que já foram pra lá, pra mim é horrível, horrível. Quando eu penso, assim, eu oro todos os dias pelos meus pais. E é algo que eu quero fortalecer na minha oração. Mas só de pensar nessa ideia, isso é algo que me dá muito medo. Muito medo. Se você é cristão e você está assistindo esse vídeo, você vai entender o que eu quero dizer. Inclusive, se você não é cristão e você está aqui nesse vídeo, talvez você não entenda de forma profunda, mas se você quiser entender, enfim, seja bem-vindo, espero que você esteja gostando. Mas entende, é uma dor tão profunda, tão difícil, porque é a pessoa que você mais ama que vai estar no pior lugar que tem, que existe.
E você quer estar com ela no céu ao mesmo tempo. Que droga, o que eu faço, sabe? O que eu faço? Esse vídeo não é pra ser desmotivador, não é pra você falar, meu Deus, acabaram as esperanças. Não, os meus pais hoje, eles não estão convertidos. Eu tenho amigos, pessoas que eu amo muito, que não estão. Mas a Bíblia, ela tem uma palavra encorajadora pra gente. Primeiro é quando eu olho pra João 16, no versículo 33, eu até coloquei aqui. No mundo, é a palavra de Jesus. No mundo a gente vai ter aflições, mas Jesus garante pra gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então é primeiro entender esse conceito, Jesus venceu. Então por mais desafiador que as coisas estejam, ele tá com a gente, independente do que aconteça. E segundo, o que mais me anima a não desistir dessas pessoas é o que fala em Tiago 5,16, que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz. Então tem a questão de sim, a própria pessoa no relacionamento dela com Deus, nos pecados que ela tá, de ter fé em Jesus, de se arrepender, de ser batizado e salvo. Sim, mas a gente tem um grande poder de influência na vida dessa pessoa. Por que eu quero buscar ser justo? Porque a Bíblia diz que a oração do justo ela é mais poderosa e eficaz. Isso me anima muito, porque eu penso, ok, eu tenho que estar justo diante de Deus, orar com muita convicção, com fé. Jesus também fala, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai ajudar a gente, as coisas vão acontecer. Se a gente tiver fé, a gente consegue mover montanhas. Entende? Então eu queria compartilhar isso com você, uma visão que eu tenho tido de não desanimar se eu não tô vendo nada acontecer. Inclusive Deus, ele trabalha nos bastidores. Eu sou cego espiritualmente. Eu não consigo ver o mundo espiritual. Então se eu desanimo porque eu não tô vendo as coisas acontecerem, entende? Não, eu tenho que acreditar que a minha oração tá tendo efeito, mas Deus trabalha nos bastidores. Eu não enxergo, mas no fundo, lá na vida da pessoa, dela com Deus, as coisas estão acontecendo. Então eu queria trazer essa reflexão pra você de não desanimar. Se você não tá vendo seus parentes, se você não tá vendo sua família, sua esposa, seus filhos, realmente vivendo uma vida pra Cristo, não desiste dessa pessoa. Eu não vou desistir das pessoas que eu amo. Porque, não só porque eu não quero passar por essa dor, mas porque eu quero que eles vivam essa vida maravilhosa com Jesus, de ir pro céu, de sair do pior lugar que existe. Entende isso, por favor. Eu também preciso entender isso muito. Não desistir, de continuar orando, de continuar perseverando pelas pessoas. E é isso que eu queria compartilhar com você. É a maior dor que a gente pode passar. Eu já vi isso acontecer, e eu não quero ver isso de novo. Eu não quero que você passe por isso. Lembra que a culpa, caso isso não aconteça, e eu oro para que isso não aconteça, não é sua. Mas a gente tem responsabilidade, a gente tem como mudar isso. A gente consegue, através dessa oração profunda, de buscar a justiça, de trabalhar na vida dessa pessoa, sendo um exemplo, sim, mas talvez compartilhando o que a gente está aprendendo, compartilhando essa vida com Jesus que é maravilhosa, entende? De passar esse amor. Porque se a gente está desanimado e a gente mostra que o cristianismo ele é algo ruim, entende? Sim, é muito desafiador, a gente precisa ser realista com essa pessoa. Não vender a falsa ideia, como eu falei no início, de que é tudo fácil, maravilhoso, de que tem desafios. Mas eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo das decisões que eu fiz em pró de Cristo, entende? Em pró dessa vida verdadeira. Eu não me arrependo de viver em castidade, eu não me arrependo de ter falado a verdade e não ter mentido. Não desista, não desista. Eu não quero desistir e eu espero que você também não queira desistir. Se você gostou desse vídeo, eu queria te convidar a deixar um like, também se inscrever nesse canal porque a gente ainda vai falar de diversos temas que eu tenho aprendido e que eu possa contribuir na sua visão de mundo dentro do cristianismo, né? Dentro desse mundo complexo, mundo espiritual cheio de coisas, mas que ao mesmo tempo ele é incrível, cheio de desafios. E compartilha com aquela pessoa que você entende que precisa dessa mensagem. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!